vamos falar um pouquinho mais das horas que antecedem a uma prova, né? Então, se a gente pensa assim, bom, primeiro, quando a gente fala de endurance e prova, né, a gente tem algumas provas clássicas que a gente considera até para a gente poder entender melhor as estratégias e as recomendações, né? Então a gente tem ali desde uma corrida, né, sem grandes objetivos atléticos, tá certo? Que a gente faz ali por uma distância, um determinado tempo prescrito, ou provas mesmo bem categorizadas, né, classificadas, como meia maratona, né, as marchas, a própria maratona e marchas 50 e as ultramaratonas. Então, e essas provas, né, pelo menos em termos oficiais, a gente já tem um balizamento, né, do tempo que cada uma dessas provas cumpre, né? Porque o atleta precisa pelo menos ali cumprir de acordo com o recorde mundial ou com a média mesmo das provas que são bem descritas. Então, para preconizar e para recomendar, o ideal é que a gente tenha o conhecimento desse volume, né? Que seria a prova, mais do tempo necessário ali para basear um pouco nessa estratégia de suplementar ou não e quanto suplementar. Então, assim, dentro dessas diferentes categorias de prova, existe uma diferenciação entre a necessidade de suplementar aquele atleta, né? Nos períodos pré-prova, seria ali, digamos, 24 horas, correto? Então, sim. Então, só para salientar aqui, para ficar tudo bem estabelecido. Esse slide aqui, não sei se o pessoal de casa consegue ver, mas creio que sim. A gente está no momento ali pré-prova, como você falou, está no momento competitivo. Já estamos naquele momento próximo, muito próximo da competição. Se a gente fosse andar algumas casinhas para trás em relação à periodização do treinamento, muita coisa cabe até treinar em jejum. Muita coisa cabe, vou frisar aqui, até treinar em jejum. Tem várias estratégias hoje. Não necessariamente pior ou melhor, é tudo ajustado com essa equipe multidisciplinar. Tá? Então, durante a fase, durante essa periodização do treino, acoplada à periodização da nutrição, você tem diversas fases. E uma delas vai poder fazer o training high, training low, por exemplo, né, que você tem como o training high, sleep low, melhor dizendo. O training high, sleep low, você dorme com baixo carboidrato, no dia seguinte acorda e sem carboidrato nenhum faz uma corrida, por exemplo, de intensidade leve e moderada, mesmo no jejum. Enfim, aqui nesse momento que você está me perguntando agora, já passou essa fase toda de treino, de adaptação. Agora é prova, agora é competição, agora eu tenho que fazer com muito carboidrato. Não tenho mais a opção do jejum aqui, ou ficar horas em jejum, tá? Então, bem pontuar. E aí vocês podem observar, 24 horas a 48 horas antes, existe a tal da estratégia, desde lá da década de 80, como a gente vinha comentado, que é o carregamento de carboidrato, tá? Com algumas variações. Mas a clássica que a gente vem usando hoje é essa daqui. Então, você pode ver aqui no nosso modelo, você tem a meia maratona e a marcha de 20 quilômetros, que para o alto nível, você tem mais ou menos uma prova aqui de 1 hora e meia, dependendo se é homem ou mulher, 1 hora e meia de prova. E aí, para 1 hora e meia de prova, em 24 horas antes dessa prova, você consegue. Sugestão. Aqui é uma consideração, né? Não é um número fixo, absoluto, tanto que você vai vendo que tem uma margem de 7 a 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso em 24 horas. No nível individual, você, nutricionista, no seu consultório, você tem que ir testando ao longo do treinamento para ele conseguir essa quantidade toda. Aos pouquinhos você vai sumindo. Não vai ser de um dia para outro que ele vai conseguir consumir esse volume todo de comida, de alimento, porque é muita coisa. Até para adequar a faixa, né? Porque realmente é uma faixa grande, É uma faixa né? grande. De 7 a 12 é uma faixa bem grande. Bem grande. Então, ao longo do treinamento, o ideal é você, juntamente com o treinador, acertar essa faixa, né? Sim. A faixa precisa para aquele atleta. Né? O quanto que ele consegue, né, digerir, absorver, né, porque isso tudo é treinado. O tal do train the gut que eu estava comentando. Isso tudo pode ser treinado. Você vê que essa faixa fica mais estreita quando você vai para a maratona. Então agora eu já estou falando de uma prova de 2 horas ou mais. 2 horas, 3 horas, 4 horas. O meio Ironman, 4 horas, 5 horas. O full Ironman, 8 horas, 9 horas. Ultra Endurance, ciclismo de estrada. Aí você vai para o Tour de France. Então tem várias provas que tem uma duração de 2, 3, 4 horas ou mais. Né? E aí, principalmente intensa, sendo intensa, você tem que começar com o glicogênio cheio. E aí a gente já está falando dessa faixa, ó, que o teto é a mesma coisa. Está em torno lá de 12 gramas de carboidrato por quilograma peso, como vocês podem observar.
Porém, a faixa mínima é 10. Então, essa faixa está mais estreita, entre 10 e 12, para garantir um estoque bem adequado de glicogênio corporal na forma do músculo do hepático, né? E aqui também está descrito, ó, em vermelho, isso aqui é uma sigla, né? É tentar, na verdade, assim, tirar alimentos, produtos que dão desconforto no trato gastrointestinal. Então, não inventa nada. Isso já tem que ser treinado. Por exemplo, carboidrato. Pode ser o mais simples possível, em termos de alimento. Cara, eu gosto de arroz, então vai de arroz. Gosto de batata, mais batata. Quero inhame, então é inhame. Né? Se aquele alimento, até pelo costume, região, acesso, até questão financeira. Facilitação na prova, né? Na conservação, de manter o alimento, né? A disponibilidade de alimento durante a prova, por exemplo, uma maratona, uma marcha. Isso tudo precisa ser planejado, né? Qualquer alimento que você consegue, por exemplo, conservar durante horas de prova, né? Junto ali ao atleta, certo? Calma, porque aí isso aí já foi para dentro da prova, né? Durante a prova. A gente ainda está Sim, pré-prova. nesse período, mas como eu falei, é tudo um planejamento, né? Sim. Então, quando você pensa em alimentos, você pensa na preparação, na conservação e, de fato, no consumo, né? São estágios. Preparação do alimento. Preparação do alimento. Ah, então, assim, sim, se a gente sim. pensa assim, o indivíduo vai fazer uma maratona, às vezes longe de casa, né? Sim, sim. Então, ele viaja, a gente está falando de 24 Preparar horas, isso. mas a gente pode pensar que o indivíduo não mora no Rio de Janeiro, ele vai fazer a meia maratona, mas ele não mora aqui, né? Ele vem de outro estado, então, Graças a Deus, em geral, os hotéis têm refeições ricas em carboidrato antes dessas provas. Quando é uma prova de médio porte, grande porte, em geral, o próprio hotel onde hospeda diversos atletas, porque essas provas têm quantos atletas? Um monte, né? Então, normalmente tem aquela macarronada, show de massa, rodízio de massa, normalmente tem. Mas aí tem que ficar esperto de olho para realmente não consumir nada fora do padrão. fora do padrão, para não ter nenhum problema.